um tipo de dor que quase ninguém vê. Ela não faz barulho, não interrompe a rotina, não impede você de cumprir o que é esperado. Pelo contrário, ela surge justamente quando, por fora, tudo parece em ordem. Você vai ao trabalho, responde mensagens, cumpre prazos, mantém uma imagem funcional. E ainda assim, por dentro, algo não se encaixa. Uma sensação constante de deslocamento. Como se você estivesse vivendo a própria vida de fora, assistindo a si mesmo cumprir um roteiro que nunca escolheu de verdade. Essa dor costuma ser confundida com confusão, fraqueza ou falta de gratidão. Mas ela não nasce do caos. Ela nasce de um afastamento silencioso. A ideia de se sentir perdido, aqui, não aponta para a ausência de capacidade ou direção. Aponta para algo mais profundo e desconfortável. O momento em que a pessoa começa a atrair a própria natureza para continuar pertencendo, funcionando, sobrevivendo. Não por maldade, não por decisão consciente, mas por adaptação. Desde cedo, nós aprendemos que existir exige ajuste. Ajustar o tom de voz, ajustar desejos, ajustar opiniões, ajustar sonhos. Aos poucos a identidade vai se moldando ao que é aceito, ao que evita rejeição, ao que garante algum tipo de segurança emocional. E, em algum ponto do caminho, aquilo que era adaptação temporária vira identidade fixa. O problema não é mudar. O problema é quando a mudança vira abandono de si. É como um animal que nasceu para correr em campo aberto, mas passou tempo demais em uma jaula. No início, ele ainda se move inquieto, ainda sente o impulso do corpo. Depois, aprende a se conter, aprende a caber, aprende a não desejar tanto espaço. Até que um dia, a porta se abre e ele já não sabe mais para onde ir. Não porque perdeu a capacidade de correr, mas porque desaprendeu a confiar nos próprios instintos. Quando a vida passa a ser vivida a partir de um personagem, algo essencial começa a se esvaziar. O ego se torna eficiente, funcional, socialmente aceitável, mas distante daquilo que sustenta sentido. E quando essa distância cresce demais, o que surge não é paz. E um vazio que não se resolve com mais esforço, mais controle ou mais respostas prontas. Um vazio que sinaliza que algo interno foi deixado para trás. Por isso, sentir-se perdido não é, necessariamente, um sinal de falha pessoal. Muitas vezes, é o efeito colateral de um conflito silencioso entre quem você é, em essência, e quem você aprendeu a ser, para dar conta do mundo. Não é ausência de valor, é fricção entre a verdade interna e a identidade adaptada. E essa fricção dói, mas também revela. Talvez, no fundo, essa sensação não esteja dizendo que você não sabe para onde ir. Talvez ela esteja dizendo que por tempo demais você andou em uma direção que não era sua. Existe um cansaço que não vem do excesso de tarefas, mas do excesso de ajustes. Um cansaço que nasce da vigilância constante sobre si mesmo. Medir palavras, conter reações, suavizar desejos, recalcular emoções, para não desagradar, para não incomodar, para não perder espaço. Esse tipo de desgaste não aparece no corpo de imediato. Ele se infiltra e, quando percebido, já tomou a forma de exaustão emocional silenciosa. Viver assim parece maturidade, parece responsabilidade, parece saber conviver, mas internamente algo vai sendo drenado. A vitalidade não some de uma vez. Ela vai sendo gasta aos poucos na manutenção de personagens sociais que funcionam, mas não respiram. Personagens que sabem se comportar, mas não sabem mais sentir com verdade. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica perceber onde termina a adaptação saudável e onde começa a traição interna. Há uma crítica profunda à ideia de que viver corretamente é sempre sinal de alinhamento. Em muitos casos, viver correto custa caro, custa espontaneidade, custa intensidade, custa a própria energia vital. Quando a vida é conduzida apenas pelo que é esperado, aprovado ou moralmente aceito,
algo essencial começa a se recolher. Não por rebeldia, mas por autoproteção. A alma aprende a se esconder para não ser ferida. Manter essas construções exige esforço contínuo. É energia gasta sustentando imagens, papéis, versões de si que não correspondem ao que pulsa por dentro. E com o tempo, o corpo sente, a mente sente. Surge a sensação de estar sempre cansado, mesmo sem um motivo claro. Surge a ideia de que esse esgotamento é apenas o preço natural da vida adulta, como se fosse normal viver constantemente drenado, sem brilho, sem fluxo. Mas há uma diferença profunda entre responsabilidade e repressão, entre adaptação e alinhamento. Quando a vida interna é represada por tempo demais, ela não se torna calma. Ela começa a apodrecer, como um rio que teve seu curso interrompido. A água ainda está ali, mas não flui. E onde não há fluxo, não há renovação. Só acúmulo, só peso, só estagnação disfarçada de estabilidade. Essa é a armadilha invisível. Confundir sobrevivência emocional com vida plena. Confundir ajuste com verdade. E pagar, dia após dia, com a própria energia, sem perceber exatamente onde começou a se perder. Há um tipo de silêncio que não cura. Ele apenas cobre. Um silêncio aprendido, treinado, repetido como estratégia de sobrevivência emocional. Por fora, ele parece maturidade, ele parece elevação, ele parece paz. Por dentro, muitas vezes, é apenas contenção. Um modo sofisticado de não sentir demais, de não tocar em pontos que ameaçam desorganizar a imagem de equilíbrio construída com tanto esforço. Essa falsa paz costuma ser confundida com espiritualidade, mas em vez de integração, ela funciona como anestesia. Não porque exista algo errado em buscar a serenidade, mas porque nesse caso, o silêncio não nasce da compreensão. Ele nasce do medo. Medo de encarar impulsos, desejos, raivas, frustrações que não combinam com a ideia de quem se acredita que deveria ser. Então, ao invés de olhar, a pessoa se afasta de si mesma com suavidade e chama isso de evolução. Quanto mais certas partes internas são evitadas, mais elas ganham força nos bastidores. Aquilo que não é reconhecido não desaparece, apenas muda de forma. Passa a dirigir escolhas, relações de maneira indireta, não como consciência, mas como tensão, não como clareza, mas como sabotagem silenciosa. O conflito não some, ele apenas deixa de ser nomeado. Existe um mito persistente de que serenidade significa ausência de conflito, como se uma vida coerente fosse uma vida sem atrito interno. Mas isso cria uma exigência impossível, porque viver de forma verdadeira implica, inevitavelmente, entrar em contato com partes desconfortáveis. Implica perceber contradições e impulsos ambíguos, vontades que não se encaixam na narrativa idealizada de quem se gostaria de ser. Evitar isso não traz harmonia, apenas distância. O fator silencioso por trás desse afastamento costuma ser o mesmo: o medo de encarar desejos reais, não desejos idealizados, aceitáveis ou socialmente bonitos, mas desejos brutos, simples, às vezes até confusos. Aquilo que aponta para escolhas que exigiriam perdas, mudanças ou rupturas. Então, em vez de olhar diretamente, a pessoa limpa o espelho, organiza o ambiente, ajusta o discurso, mas nunca encara o próprio reflexo. E, enquanto o reflexo não é visto, a sensação de incoerência cresce, porque não há descanso verdadeiro quando a paz é construída sobre negação. O silêncio que cura não é o que apaga o conflito, é o que permite escutá-lo sem fugir. A ansiedade costuma ser explicada como medo do que ainda não aconteceu, mas em muitos casos ela nasce de algo mais profundo, não do futuro em si, mas da tentativa constante de compensar uma identidade que já não está sendo habitada. Quando o contato interno se perde,
o controle externo vira substituto. Planejar, antecipar, prever, segurar todas as variáveis possíveis passa a ser uma forma de não sentir o vazio deixado pela ausência de si. O corpo percebe esse desalinhamento antes da mente. Ele entra em estado de alerta, não porque algo terrível vai acontecer, mas porque algo essencial está faltando. Há uma tensão contínua, um fundo de inquietação que não se resolve com garantias externas. Mesmo quando tudo parece estável, o organismo permanece em vigília, não por ameaça concreta, mas por incoerência interna. Viver fora do próprio eixo exige esforço permanente. Por isso, tentar controlar o amanhã se torna uma tentativa inconsciente de restaurar segurança interna, como se, ao organizar o futuro, fosse possível compensar a falta de direção presente. Mas essa estratégia cansa, porque nenhuma quantidade de previsão substitui a sensação de estar em acordo consigo mesmo. A ansiedade não diminui quando tudo está garantido. Ela diminui quando existe sentido, quando há direção, mesmo que o caminho ainda seja incerto. Existe algo revelador nisso. A mente busca garantias, mas o sistema emocional busca coerência. Quando há alinhamento, o futuro deixa de ser ameaça constante. Não porque ficou previsível, mas porque a pessoa voltou a se reconhecer nas próprias escolhas. A tensão começa a ceder, não pela eliminação do risco, mas pela recuperação de um eixo interno que sustenta a experiência. Perceber onde a energia se dispersa é um ponto importante nesse processo. Grande parte do desgaste não vem dos desafios reais da vida, mas do esforço invisível de manter uma estabilidade artificial, sustentar imagens, evitar conflitos internos, conter impulsos verdadeiros. É aí que a energia some, não no movimento, mas na contenção contínua. Sem isso, a vida se parece com uma bússola quebrada. Ela gira, 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 mesmo quando o terreno é firme, não por falta de caminho, mas por falta de referência interna. E enquanto essa referência não é recuperada, a ansiedade continua tentando cumprir um papel que nunca foi dela. Sustentar o que deveria nascer da presença. Quando a sensação de vazio aparece, surge quase automaticamente a urgência por respostas. Um nome, um diagnóstico, um caminho claro que devolva rapidamente a sensação de chão. A mente quer encerrar a crise o quanto antes, como se o desconforto fosse um erro a ser corrigido. Mas nem toda crise pede solução imediata. Algumas pedem permanência, pedem tempo, pedem atravessamento. Existe um equívoco silencioso em tratar o nosso sentido como defeito, em tentar preencher rapidamente o espaço interno com conceitos, métodos, certezas emprestadas. Isso alivia por um momento, mas não transforma, porque a confusão não surgiu por falta de informação. Ela surgiu porque uma identidade antiga já não sustenta mais a vida que está sendo vivida. E isso não se resolve com atalhos. Há fases em que a vida se assemelha a um deserto. Não há sinais claros, não há direção evidente, não há respostas prontas. Tudo parece suspenso. Mas o deserto não é punição, é gestação. É o espaço onde antigas referências se dissolvem para que algo mais verdadeiro possa, aos poucos, se formar. A tentativa de sair rápido demais desse lugar costuma interromper esse processo silencioso de reorganização interna. O mecanismo por trás disso é sutil. Ao sentir desconforto, a mente tenta pular etapas. Busca rótulos, mapas, promessas de clareza instantânea, não por superficialidade, mas por medo de permanecer no vazio. Só que esse vazio não é ausência, é transição. É o intervalo entre o que deixou de fazer sentido e o que ainda não ganhou forma. Quando essa fase é vivida como falha, a ansiedade aumenta. Quando é reconhecida como processo, algo começa a mudar. A confusão deixa de ser um inimigo e passa a ser um sinal de que algo interno está se reorganizando. Não há pressa verdadeira nesse movimento. A escuta, a maturação. Há um ritmo próprio que não pode ser forçado sem custo.
É como arrancar a semente da terra todos os dias para ver se já virou árvore. Nada cresce assim. O crescimento acontece no escuro, no silêncio, no tempo certo. E muitas vezes, o vazio é apenas o solo fazendo o seu trabalho. Existe um momento silencioso em que algo começa a retornar. Não como euforia, não como certeza absoluta, mas como uma sensação discreta de presença. A energia não volta quando tudo está resolvido. Ela volta quando a vida deixa de ser apenas reação e começa, aos poucos, a recuperar a autoria. Quando as escolhas deixam de ser feitas apenas para manter estabilidade externa e passam a refletir, ainda que timidamente, uma verdade interna. Por trás do desejo de paz, muitas vezes existe algo mais profundo. O desejo de viver com força, com densidade, com sensação de verdade no próprio corpo. Não uma tranquilidade anestesiada, mas uma vitalidade calma, enraizada. Quando essa força retorna, a pessoa não precisa mais se convencer de que está no caminho certo. Ela sente, e essa sensação não grita. Ela sustenta. O processo de recuperar essa força não acontece de forma grandiosa. Ele começa internamente, quando a pessoa deixa de terceirizar sua própria autoridade psíquica. Quando passa a escutar mais o que é coerente do que o que é esperado. Esse movimento não elimina dúvidas, mas devolve eixo. E com eixo, a vida deixa de ser um esforço constante de compensação. Há sinais sutis dessa mudança. Menos necessidade de validação. Menos urgência em se explicar, mais presença nas próprias decisões. Não porque tudo ficou claro, mas porque a relação consigo mesmo se tornou mais honesta. A energia que antes era gasta sustentando personagens começa a se liberar, e essa liberação se manifesta como simplicidade e clareza emocional, como uma sensação de estar, finalmente, habitando a própria experiência. No cotidiano, isso se revela em pequenas escolhas quase invisíveis, mas profundamente restauradoras. Dizer menos sim quando o corpo pede recuo. Permanecer em silêncio quando antes haveria justificativa. Respeitar limites internos sem precisar os transformar em discurso. Essas microdecisões não parecem revolucionárias, mas elas reconstroem congruência. É como voltar a respirar no próprio ritmo depois de anos prendendo o ar. No início, o corpo estranha, há culpa, há medo. Mas pouco a pouco, a respiração encontra seu compasso natural. E com ela, a energia retorna, não como algo novo, mas como algo que sempre esteve ali, esperando permissão para voltar a fluir. Existe um momento em que a sensação de estar perdido muda de significado. Ela deixa de ser vivida como falha pessoal e passa a ser reconhecida como um efeito colateral da honestidade interna. Quando antigas estruturas já não sustentam mais quem você está se tornando, o chão parece instável, mas essa instabilidade não surge do nada. Ela surge quando a vida começa a exigir verdade, não apenas adaptação. Tornar-se quem se é não acontece em linha reta. Há fases de confusão, de desalinhamento aparente, de perda temporária de referências, não porque algo deu errado, mas porque algo profundo está sendo reorganizado. A identidade que nasce desse processo não é confortável no início. Ela é mais real. E a realidade, quando não é anestesiada, exige coragem para ser habitada. Existe uma diferença sutil, porém decisiva, entre conforto emocional e verdade existencial. O conforto pede manutenção. A verdade pede presença. O conforto evita atrito. A verdade transforma. E muitas vezes, ao escolher não fugir mais de si, a pessoa atravessa períodos em que nada parece firme. Não por ausência de caminho, mas porque o caminho antigo já não serve e o novo ainda está sendo construído por dentro. Assumir essa travessia não significa romantizar a dor nem carregar culpa por ter vivido desconectado. Significa responsabilidade sem punição. Significa reconhecer que ninguém se perde sem motivo e que, muitas vezes, aquilo que chamamos de estar perdido é apenas um momento em que a alma deixa de aceitar continuar andando contra si mesma. No fim, não se trata de encontrar um caminho perfeito, claro e definitivo.
Trata-se de interromper o movimento que machuca, de cessar a guerra silenciosa contra a própria natureza. Porque, quando esse confronto interno termina, mesmo sem todas as respostas, algo essencial se estabelece.